Concedo a palavra nesse instante, como orador inscrito, ao senador Aécio Neves. Senhor presidente desta sessão, senador Mozarella Cavalcante, senhores e senhoras senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado e por outras emissoras de televisão que transmitem ao vivo este pronunciamento, agradeço a todos, em especial aos parlamentares que aqui vieram, senadores, colegas desta casa, deputados federais, deputados estaduais de várias partes do Brasil. Retorno hoje, ilustre presidente, a essa tribuna de tanta história e ao lado de tantos dos nossos companheiros para falar aos brasileiros pela primeira vez, desde que se encerrou a campanha eleitoral que enfrentamos este ano. Antes de qualquer outra ponderação, devo afiançar-lhes, sintam-me especialmente feliz e gratificado pela caminhada que fiz. Vivi uma das jornadas mais gratificantes de toda a minha trajetória política, de toda a minha vida, na verdade. A mais difícil e desafiadora que um homem com responsabilidade pública pode protagonizar. Estou agradecido e honrado pela manifestação de mais de 51 milhões de brasileiros, de todas as nossas regiões, de todos os municípios, de todas as idades e classes sociais, que viram na nossa candidatura a possibilidade de construir um caminho melhor para o Brasil, um caminho para mudar de verdade o Brasil. É com esse sentimento e consciente das minhas graves responsabilidades que retorno a esta casa e venho a esta tribuna. E retorno com convicções ainda mais sólidas. Nos últimos meses, representando inclusive muitos dos senhores que aqui estão e milhões de brasileiros que nos ouvem hoje, me coloquei como alternativa na defesa de um Estado mais eficaz, um Estado moderno, que valorizasse a transparência, reconhecesse a meritocracia e, sobretudo, zelasse pelo bom destino do dinheiro público e prestação de serviços de qualidade à população. Defendi a retomada das reformas para modernizar a nossa economia e retirá-la da paralisia em que o atual governo a colocou. Comunguei, junto com milhares de brasileiros, em especial com Marina Silva e Eduardo Campos, a agenda do desenvolvimento sustentável, a transição rumo à economia de baixo carbono, caminho que se mostra cada vez mais imperativo se quisermos construir de verdade um futuro adequado para nossos filhos e netos. Advoguei em todas as partes do Brasil a necessidade da maior participação do investimento privado na construção da infraestrutura para que deixássemos de ser aprisionados por uma visão ideológica estatizante e ultrapassada. Defendi a manutenção e avanço nos nossos programas sociais para que pudessem servir melhor à população e sair definitivamente da perversa exploração eleitoral a que foram mais uma vez submetidos. E propus a reaproximação do Brasil com o resto do mundo, a qual demos as costas nos últimos anos ao priorizar as parcerias com governos ideologicamente alinhados. Também, senhoras e senhores, me posicionei na firme defesa de valores que foram aviltados dia após dia, na busca da recuperação da ética atropelada pelo vale-tudo político, na preservação do interesse público, tão vilipendiado por interesses privados e partidários, e no combate sem tréguas à corrupção que atingem níveis como nunca antes se viu nesse país. Ao atual estado de coisas, mais de 50 milhões de brasileiros, senhores senadores, disseram não. E disseram não porque buscavam e sonhavam, como continuam buscando e sonhando, com um país melhor, um país verdadeiramente justo, mais honesto, mais equilibrado e um governo que seja mais eficiente e haja com maior decência. Porque acreditam que o rigor da lei deve atingir a todos.
Esses milhões de cidadãos que marcharam conosco também compartilham da nossa visão de que o atual modelo político encontra-se esgotado, degradado pelos atos daqueles que nos governam há mais de uma década. Assim como nós, também perceberam que convivemos hoje com um modelo econômico estagnado, desequilibrado, cada vez mais isolado do mundo, com um Estado pesado e pouco produtivo. Aos apoios, e tantos foram eles que recebemos, foram se somando muitos outros. E pouco a pouco, nossa candidatura, essa é a verdade, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência é testemunha disso, deixou de ser apenas a de um partido político, de uma coligação partidária, para se transformar em um movimento como poucas vezes se viu na história brasileira. Perdemos as eleições por uma pequena diferença, mas algo de novo, algo de novíssimo aconteceu no Brasil. A chama da renovação se acendeu e continua mais forte do que nunca, ultrapassando o tradicional marco do processo eleitoral. Sinto nas ruas, nas conversas, e tenho certeza que os senhores da mesma forma percebem isso, nas redes sociais, que o ânimo da população por uma verdadeira mudança, por um novo rumo, não esmoreceu. Tenho a dizer a todos e a cada um de vocês, nosso projeto para o Brasil continua mais vivo do que nunca. Senhoras e senhores, parlamentares que lotam este plenário, travamos nessas eleições uma disputa desigual, uma disputa em que os detentores do poder usaram despudoradamente o aparato estatal para se perpetuarem por mais 4 anos no comando do país. Essa é a verdade. Adotou-se um vale-tudo nunca antes visto na nossa história. Nossos adversários cumpriram o aviso dado ao país de que nas eleições se pode fazer o diabo. E fizeram. Mostraram que não enxergam limites na luta para se manter no poder. A má-fé com que travaram a disputa chegou às raias do impensável, do absurdo, e agrediu a consciência democrática do país. Primeiro atingiram Eduardo Campos, depois Marina Silva, e por último fui eu, o seu alvo preferencial. Mais grave ainda, espalharam o medo entre pessoas humildes, manipularam o sentimento de milhares de famílias, negando-lhes o livre exercício da cidadania. Essa intimidação e essa violência só têm paralelos em regimes que demonstram muito pouco apreço pela democracia. Nesse vale-tudo eleitoral, legitimaram a calúnia e a infâmia como instrumentos da luta política. Usaram a mentira para tentar assassinar reputações. Acrescentou-se ao cenário do uso vergonhoso da máquina pública, simbolizada emblematicamente pela atuação da empresa de Correios e Telégrafos, essa grande empresa brasileira. E aqui peço licença para saudar os seus funcionários e agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade que deles recebemos na luta contra esse crônico aparelhamento da empresa. Neste caso, viu-se o inimaginável, que resume um pouco de tudo o que aconteceu. De um lado, a postagem de correspondências da candidata do PT, sem chancela, significa que, na prática, nunca o Brasil saberá qual volume de propaganda do PT for efetivamente enviada sem pagamento. Por outro lado, a não entrega de milhares de correspondências pagas pelos partidos de oposição. E deixo aqui mais uma vez, nessa tribuna, constatada essa denúncia, como as enviadas pelo PSDB e o Solidariedade, não chegaram aos seus destinatários, e essas violações são objeto hoje de ações protocoladas por nós na Justiça Eleitoral e na Procuradoria da República. Mas não foi apenas isso. A antipolítica também assumiu a face do medo, que fez milhões de brasileiros reféns da insegurança. Veja os senhores aonde chegaram. Sabe disso o senador Cássio Cunha Lima e tantos outros brasileiros que aqui estão. Nas regiões mais pobres do país, carros de som espalhavam, senador Arthur Virgílio, que 13 era o número para permanecer no Bolsa Família e o 45 o número para se descredenciarem do programa. Famílias receberam ligações e mensagens dizendo que se a oposição vencesse, o programa Minha Casa Minha Vida seria extinto. Funcionários de empresas estatais foram informados de que iríamos privatizar essas empresas e que seriam todos eles demitidos. No geral, senhoras e senhores, o que se assistiu foi uma campanha baseada no estímulo ao ódio, um projeto amesquinhado e subordinado ao marketing do medo e da ameaça. Tentaram a todo custo dividir o país ao meio, entre pobres e ricos, entre Nordeste e Sudeste, como se não fôssemos, e esse fosse o nosso mais valioso patrimônio, um só povo, um só país.
uma só esperança de tempos melhores. A vitória do PT, alavancada através desses expedientes, explica o grande sentimento de frustração que tomou conta de milhões de brasileiros após o resultado. Mesmo enfrentando tudo isso, e essa para mim é a questão mais relevante, o sentimento de mudança que moveu a candidatura das oposições, que tive a honra de liderar, alcançou um resultado magnífico. Reconhecemos o resultado das eleições, sou um democrata, e aqui não se trata mais de contar votos, de fazer comparações ou medir desempenhos apenas do ponto de vista eleitoral. Mais importante que tudo isso é saudar um novo Brasil que surgiu das urnas. E é esse o fato mais marcante, extraordinário e maravilhoso dessas eleições, que a história haverá de registrar. Nós assistimos, senhoras e senhores, o despertar de um novo país, um país sem medo, um país crítico, um país mobilizado, um país com voz e convicções, um país que não aceita mais o discurso e a propaganda que tenta sempre justificar o injustificável, que tenta esconder a realidade. O Brasil que saiu das urnas é um novo Brasil, onde os brasileiros descobriram que podem, eles próprios, serem protagonistas do seu destino. Por todas as regiões, milhares de pessoas ocuparam as ruas de forma espontânea. Não apenas para apoiar um nome, mas para defender uma causa. Os brasileiros, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, perderam o constrangimento de dizer aquilo que não concordam, que não aceitam, que não pactuam, e eles não pactuam mais com a corrupção, com o desmando e com tanta ineficiência. Os brasileiros ocuparam as ruas para mostrar que sabem o que está acontecendo com o Brasil e que não vão permanecer mais em silêncio. Nessa campanha eleitoral, senhoras e senhores, milhões de brasileiros, aí a história registrará isso de forma muito clara, tomaram posse, senador Jarbas, do seu próprio país. Os exemplos estão por todos os cantos, estão nos idosos, e quantos foram aqueles com que me encontrei ao longo dessa caminhada de 80, de mais de 90 anos de idade, senador Espiridião, que me diziam que faziam questão de ir às urnas para ajudar a fazer a mudança. Nas crianças que me enviaram desenhos, mensagens por toda a parte do país, querendo participar desse processo, que significa, na verdade, a construção do seu próprio futuro. Esse país se fez ver nos debates que tomaram conta das escolas e das universidades de todo o país, nos jovens que ocuparam de forma pacífica e alegre as ruas de todo o Brasil, nas correntes de oração que uniram milhões de brasileiros. E eu me emociono ao lembrar de muitas delas, das freiras clarissas, que ouvi os nossos debates de joelhos, senador Caiado, bem-vindo a esta casa, acreditando num Brasil melhor para todos os brasileiros. Ao final, senhoras e senhores, acredito sinceramente que esta campanha permitiu o reencontro dos brasileiros com o país que ainda sonhamos ter e sonhamos ser. E eu me sinto particularmente honrado em ter podido ser parte desse movimento. E com a mesma firmeza com que falei aos brasileiros e os convoquei a darem voz à sua indignação e à sua esperança, saúdo neste momento, mais uma vez, a todos os brasileiros de todas as regiões do Brasil, especialmente das regiões mais pobres, e de forma especialíssima ao Nordeste brasileiro. Mas saúdo, especialmente nesse instante, àqueles que corajosamente marcharam ao nosso lado, mobilizados por um único desejo, uma única vontade, um único sonho em comum, o sonho da mudança. A mudança que representa um novo projeto de país no lugar de um novo projeto de poder. E quero expressar aqui o meu mais irrestrito respeito àqueles que democraticamente fizeram outra opção. Mas também devo deixar minha palavra de agradecimento, e vários deles aqui hoje se fazem presentes, aos companheiros do PSDB, aos companheiros do Democratas, aos companheiros do Solidariedade, deputado Paulinho, do PTB e de tantos outros partidos que fizeram conosco essa caminhada. Mas quero agradecer também de forma especial aos companheiros do PSB de Eduardo Campos, através do senador Valadares, aos companheiros do PPS, aos companheiros do PV, do PSC, do pastor Everaldo aqui presentes, e homens públicos cuja travessia na vida pública
faz com que valha a pena caminhar ao lado deles. Quero agradecer a homens públicos que não precisam de filiação partidária para dizerem o que pensam e tomarem as atitudes que acham mais adequadas aos interesses da sua gente. Me permitam, dentre tantos, homenagear e agradecer o seu apoio, senador Jarbas Vasconcelos, o seu apoio, senador Pedro Simon, o seu apoio, senador Ricardo Ferraz, o seu apoio, senador Pedro Taques, o seu apoio, senador Cristóvão Buarque, do PP da minha queridíssima amiga Ana Amélia. Quero aqui de forma muito especial agradecer o privilégio da sua companhia nessa caminhada, do senador Dornelles e de tantos quantos, em partidos que não estão hoje no âmbito da oposição, fizeram fazer prevalecer a sua consciência e a sua responsabilidade para com o país. Através deles, eu homenageio milhares de lideranças políticas espalhadas por todos os municípios brasileiros que disseram sim à mudança. A essas forças políticas somaram-se forças da sociedade, sindicatos de trabalhadores, entidades de classe, associações comunitárias, profissionais liberais, médicos, advogados, servidores públicos indignados com o que vem acontecer em suas empresas. Mas nada foi mais forte do que a volta dos jovens às ruas para, de forma pacífica, como aqui disse, dizer um sonoro basta a tudo isso que aí está.